Olá! Vocês já ouviram falar nas doenças inflamatórias intestinais? Elas são duas, a retocolite e a doença de Crohn. Essas doenças classicamente se manifestam através de dor abdominal, diarreia, sangramento nas fezes, anemia, emagrecimento, e na doença de Crohn nós também podemos apresentar as fístulas e também os abscessos perianais. Qual que é o problema dessas doenças? Elas são doenças crônicas, elas não têm cura, elas têm tratamento, então elas precisam ser tratadas continuamente. Como elas fazem um processo inflamatório a longo prazo, geralmente elas se manifestam nas populações mais jovens, numa faixa etária mais jovem, esses pacientes eles têm um risco aumentado de desenvolver câncer de intestino, bem antes do que a população geral. Então, esses pacientes devem entrar num programa de rastreamento um pouco diferenciado em relação ao protocolo de rastreamento de câncer coloretal que nós utilizamos para a população geral. Como é que a gente faz o diagnóstico dessa doença? Geralmente, a clínica ela é sugestiva, então a diarreia crônica, sangramento nas fezes, principalmente em pacientes mais jovens, e o diagnóstico é feito através da colonoscopia, onde nós fazemos as biópsias, que vão ser sugestivas de uma ou outra doença. Também existem alguns exames laboratoriais e de imagem que podem nos auxiliar a fechar esse diagnóstico. O tratamento, ele geralmente é clínico, então ele é feito através de medicamentos, que existem algumas opções terapêuticas hoje. Nós temos os corticoides, os antibióticos, os imunomoduladores e os biológicos. A indicação de cada uma dessas medicações vai depender de qual das doenças e qual o grau de severidade da doença. É muito importante lembrar que geralmente os pacientes se apresentam com diarreia e sangramento nas fezes, então todo sangramento ele deve ser valorizado e a gente nunca pode banalizar. Às vezes pacientes mais jovens acham que não precisa investigar porque eles pensam que eles não têm um risco de desenvolver, por exemplo, um câncer de intestino. Isso não é verdade. Mesmo pacientes jovens podem desenvolver câncer de intestino independente de ter ou não uma doença inflamatória intestinal e é mais provável, digamos, que esses pacientes jovens tenham alguma outra doença, como por exemplo doença de Crohn ou a retocolite, que sejam a causa desse sangramento. Então, gente, o alerta nunca é normal diarreia crônica e nunca é normal ter sangramento nas fezes. Isso sempre deve ser investigado, sempre por um médico especialista. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, entrem em contato, mandem mensagens que eu vou ter prazer em responder, tá bom? Grande abraço, gente!